Você já ouviu falar de um problema na coluna chamado escoliose, ou popularmente conhecido como coluna torta? Sabe como reconhecer esse problema e o que isso pode causar? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que vou falar: escoliose. Escoliose em adolescentes é um problema muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Estima-se que entre 5 e 10% dos adolescentes no Brasil têm algum grau de escoliose. Ou seja, em uma sala de aula de 20 alunos, um ou dois têm esse problema. Isso significa que grande parte das salas de aula no Brasil tem alguém com esse problema. Entendido isso, a primeira informação que você deve saber é: o que é escoliose? A coluna vista de frente é reta. Se essa coluna apresentar alguma tortuosidade para a direita ou para a esquerda, ela tem escoliose. Em alguns casos, essa curvatura faz com que a coluna passe a rodar no seu próprio eixo e, por essa razão, passe a se curvar também para frente ou para trás. Quando a curvatura é pequena, menor que 10 graus, nem é considerado escoliose, mas acima disso, sim. Um ponto importante é que mesmo nos casos de curvatura mais acentuada, nem sempre é fácil identificar esse problema, porque na grande maioria das vezes a pessoa não sente nada, ou seja, é assintomático. Então, quando você deve suspeitar que tem esse problema? No caso dos pais, o que vocês devem reparar nos seus filhos para avaliar esse problema de coluna? Eu vou falar 6 sinais mais importantes. Um ombro mais alto que o outro, com diferença na altura dos ossos da escápula, uma perna que parece ser mais comprida ou curta que a outra, a cintura torta como se a altura dos quadris fossem diferentes, um desequilíbrio do tronco que faz parecer desviado para um dos lados em relação aos quadris e pernas, e nos casos das meninas, podem notar uma simetria dos seios, estando um mais alto do que o outro. Uma elevação, ou seja, uma corcunda em um lado das costas, deixando algumas costelas mais evidentes de um lado do que do outro. Esses sinais não ocorrem apenas na escoliose, eles podem estar presentes em outras doenças. O que eu quero destacar é que na presença desses, a possibilidade de escoliose deve ser avaliada. Mas afinal de contas, o que causa a escoliose? Em crianças e adolescentes, normalmente a causa é desconhecida. Ou seja, ainda não sabemos ao certo porque alguns apresentam essa curvatura normal e outros não. Mas os estudos sugerem que existe uma relação genética com o problema. Essa forma mais frequente é a chamada escoliose idiopática. Já em idosos, o problema está habitualmente associado ao processo degenerativo da coluna, em que uma vértebra escorrega sobre a outra. Além dessas, existem muitas outras causas de escoliose, como, por exemplo, malformação congênita das vértebras, doença neuromuscular, fraturas ou infecção, cirurgias na coluna, dentre outras. Para a maioria dos casos em adolescentes, cabem 2 esclarecimentos importantes para a grande parte dos pais. Primeiro, a escoliose do adolescente não tem relação com vícios posturais dessa fase da vida, principalmente a má postura relacionada ao uso de celular, computadores e videogames. Também não está comprovada qualquer relação com posição de dormir, como se senta no sofá, ou o fato de carregar mochilas pesadas. Ou seja, não é isso que vai causar escoliose. Isso não significa que você não deve corrigir a postura dos seus filhos. Esses vícios de postura podem sim causar problemas posturais e dor nas costas. Em segundo lugar, apesar de não estar bem estabelecida a causa para a maior parte dos adolescentes com escoliose, sabemos quem tem maior risco de ter e que por isso merecem atenção redobrada. São os grupos de risco: meninas. As meninas têm 3 vezes mais chance de ter escoliose que os meninos, principalmente na fase da puberdade. Pessoas com história familiar de escoliose, isso significa que se você tem alguém na família com esse problema, seu risco é muito maior. E como eu falei, doenças neuromusculares como a paralisia cerebral e outras doenças que afetam a coluna. E uma vez diagnosticado com escoliose, o que fazer? Qual é o tratamento? Dentre as possibilidades de tratamento, existem a observação nos casos mais leves, exercícios específicos, coletes e até cirurgia nos casos mais graves. Isso deve ser avaliado caso a caso, mas de uma maneira geral, escoliose de baixo a moderado grau na criança ou adolescente, ou seja, as que não têm indicação cirúrgica, não costumam gerar problemas funcionais, levam a alterações estéticas que, apesar de ser difícil a aceitação na juventude, são bem aceitas quando adulto. Você deve saber, porém, que apesar do impacto estético não ser tão significativo, alguns estudos mostram aumento significativo de desemprego, baixa autoestima e diminuição na taxa de casamento, dentre outros, em pessoas com escoliose grave sem tratamento adequado para correção. Os casos graves com indicação cirúrgica que não são tratados ou são negligenciados podem evoluir com deformidade estética grave, limitações funcionais de locomoção e para as atividades do dia a dia, dor nas costas crônicas
e principalmente limitação respiratória pela deformidade da caixa torácica que contém os pulmões. Curvas na coluna torácica que deformam muito a caixa torácica, ou seja, curvas com mais de 90 graus, dobram a mortalidade nessas pessoas comparado com a população geral. Por tudo isso, na suspeita de escoliose, o correto a fazer é procurar um ortopedista, de preferência um especialista em coluna. A escoliose é uma doença de evolução lenta e silenciosa. Quando tratada no momento correto, tem resultados muito bons. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia que a escoliose na adolescência é um problema muitas vezes não identificado pelos pais? Como eu falei, é uma doença que não causa dor ou outros sintomas e que aparece na adolescência. Um momento em que os pais não observam muito os filhos, principalmente sem roupa, porque poucas vezes eles tiram a camisa na frente deles. Por isso, pais, atenção para os adolescentes em geral, principalmente para as meninas, que tem 3 vezes mais chance de ter escoliose que os meninos. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.